começando com histórias de pessoas da Bíblia falando sobre Abraão. Bora lá. Abraão, como ele era conhecido inicialmente, ele era filho de Terá. O seu pai o teve com 70 anos, em uma época onde as pessoas estavam tendo filhos entre 29 e 35 anos. Terá teve 3 filhos, Abrão, Naor e Arã, todos depois dos 70. Abrão, ele era casado com Sarai, ela não conseguia engravidar, por isso eles não tinham filhos. Eles moravam em Ur dos Caldeus, na Babilônia. Em uma época que a economia não estava muito boa por lá, então Terá ele teve uma ideia, reuniu a família toda e falou, vamos para Canaã, depois que o seu filho Arã tinha falecido, para que eles pudessem se estabelecer lá, porque era uma terra frutífera, com mais recursos para eles viverem, e eles foram. Mas no meio do caminho tinha uma cidade chamada Arã. Terá se estabeleceu nessa cidade, todos ficaram ali, morando ali, até que Terá morreu. Coincidência ou não, Terá ele ficou preso na cidade que tinha o mesmo nome do filho dele que faleceu. Porque existem perdas mesmas que nos paralisam, que fazem a gente ficar pelo meio do caminho. E que a gente se lembre que a gente precisa sempre reagir, prosseguir, porque a vida continua. Justo ou não, continua. E em meio àquela bad toda, Deus disse para Abrão, deixa a sua terra, seus parentes, a família do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, o tornarei famoso e você será uma bênção para outros. E Abrão partiu como Deus o instruiu e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Agora só uma pausa. Abrão, gente, ele era da Babilônia, era um povo que a cultura era de adorar vários deuses. Eles realizavam práticas completamente contrárias ao que Deus ensina. E além disso, ele estava em luto pelo pai dele. Mas quando Deus falou com ele, na mesma hora ele falou, eu vou. Realmente ele era um homem de fé, Mas continuando, ele foi totalmente confiando em Deus. E no caminho já rolou uma insegurança ali no início do trajeto. Quando ele pediu para Sarai, a sua esposa, pediu para ela falar para todo mundo que eles eram irmãos, porque ele ficou com medo do faraó matar ele. Eles eram realmente meio irmãos, mas eles eram casados. E aí Deus interviu e salvou Sarai, porque sim, gente, até um homem de fé como Abrão, ele tinha inseguranças porque ele era um ser humano, E no meio do caminho ele precisou se separar também de Ló, porque não era nem para ele ter levado, Mas enfim, Ló arranjou uma confusão, Abraão interviu, ajudou e cada um foi para um lado. E Abraão continuou seguindo o caminho dele e Deus falou de novo com ele. E disse que ele seria muito abençoado, mas aí ele disse, Senhor, eu quero um filho. E Deus disse, você terá seu filho, ele será seu herdeiro, olha para o céu e conte as estrelas se você for capaz. Esse é o número de descendentes que você terá. E Abraão creu em Deus. Era interessante como Deus falava e Abraão já de imediato confiava no que Deus falava, acreditava no que Deus falava, independente das inseguranças, E por isso ele foi considerado justo. E aí, gente, o tempo continuou passando, E nada do filho chegar e Sarai teve a brilhante ideia de dar uma ajudinha a Deus e falou para Abrão ficar com a serva dela, Agar, e ter um filho, e assim ele teria um herdeiro. Nessa altura, Abrão já estava com 86 anos. Pensa, na época o povo tinha filho com 29, 35 anos. O pai dele teve com 70, ele já estava com 86, Ele falou, vamos lá. E aí ele ficou com Agar, eles tiveram um filho, mas esse filho foi o motivo de tanta confusão na casa deles. E Abrão mandou a mulher e o menino embora. E quando Abrão estava lá com 99 anos, o tempo chegou. E Deus falou novamente com ele e lhe disse, eu farei uma aliança com você, Abrão, que é essa, farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome para Abraão, pois será o pai de muitas nações. Você e seus descendentes devem ser fiéis aos termos dessa aliança. E quanto à sua mulher, Sarai será chamada de Sara. Ela será mãe de muitas nações. Vocês terão um filho e será o filho da promessa chamado Isaque. Abraão dentro dele riu, porque ele pensou assim, meu Deus, eu já estou com 99, 100 anos, Sara com 90, como vai ser isso? Mas Deus pode todas as coisas, E Deus falou para ele que ele teria sim Isaque, por meio de Sara. Ele pediu para Deus abençoar Ismael, e Deus, como é justo, ainda assim já estava cuidando de Agar e de Ismael, e Deus abençoou Ismael também, mas o filho da promessa era Isaque. E algum tempo depois, Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque, e Abraão ia sacrificar, mas Deus falou que não era preciso, porque Deus estava provando o coração de Abraão. Por quê? Porque Deus, ele quer um relacionamento. Abraão, ele era amigo de Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, eles conversavam.
Ele cria no que Deus falava, mas ele também falava as vontades dele para Deus. Mas no fim ele sempre obedecia à vontade de Deus. Ainda que ele tivesse ali os tropeços dele, né, as desobediências, mas ele permanecia no caminho. E é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente ame mais o que ele pode nos dar, mas Deus quer que a gente ame mais a ele acima de todas as coisas. E para isso, a gente precisa se relacionar com ele. E aí, já leu sua Bíblia hoje?